falar. No Desalinha de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que quase nunca entra na conversa, quando o assunto é criatividade, o cansaço. Cansaço de criar, de pensar, de decidir, de sentir que precisa estar sempre bem, inspirada e produzindo. Porque quando a gente trabalha com algo que gosta, parece que admitir exaustão vira quase um tabu. Como se gostar do que faz fosse o suficiente para dar conta de tudo. Eu sou a Cris. Eu sou a Dani, esse é o Desalinha. Um podcast para quem cria, trabalha com criatividade e entende que amar o que faz não significa nunca se cansar. Tá cansada? Tá bem? Hoje eu tô cansada. Dormi mal, mas hoje eu tô cansada. E tu? Não, eu também. Eu vi esses dias, não sei se apareceu pra ti, mas eram rios que ele falava assim, ai, como é bom a gente tá cansado, não lembro se era cansado ou se era exausto, mas como é bom a gente tá cansado do trabalho que a gente sonhou em ter. Tá. E na hora eu fico assim, nossa, falou tudo. Tudo é isso aí. É isso aí. Arrasou. Só que depois eu lacrou. E daí eu fiquei pensando assim, mas até que ponto é saudável estar? Não, tipo assim, tá tudo bem eu estar exausta desse trabalho. Ok que é um trabalho que eu sempre quis, ok que é um trabalho que eu estou feliz, mas até que ponto é saudável né? Romantizar essa exaustão. Eu acho que o gostar do que se faz muitas vezes é um caminho mais rápido para a exaustão do que a gente não sabe quando parar. Exato, né? Então, eu acho que a gente pode pensar em se tu cai muito nesse lugar de ir para a exaustão, de não saber a hora de parar, hoje é algo que tu controla mais, ou não, às vezes acontece ainda. Como é que é para ti essa relação? Não tenho muito controle. Muito controle. Porque até que eu sempre brinco, tipo, eu digo que eu tô sempre trabalhando. Minha cabeça tá sempre... Até porque tudo, se tu for olhar para um determinado lado, tudo vira conteúdo, né? Tudo vira criação de conteúdo. Então, meu cérebro, ele meio que já tá programado para extrair conteúdo de qualquer coisa. Tá. Como a gente trabalha com ideias, tudo pode virar alguma coisa. Não, eu digo programado, mas não pelo lado ruim de estar programado para fazer isso, sabe? Como eu acho que é como uma coisa que eu gosto, eu já vou automaticamente pensando, isso aqui dá pra fazer um conteúdo, dá pra fazer conteúdo isso aqui. Então, meio que meu cérebro nunca desliga em relação a essa produção. Tipo, meu cérebro tá sempre... Então, tu acha que é muito difícil pra ti desligar? É muito difícil. Eu acho que pra mim é difícil também, mas é algo que eu preciso controlar, porque eu caio na exaustão muito fácil, muito rápido, assim. E se eu não tento prestar minimamente atenção, chega meio pro final da semana eu tô inutilizada, assim. Às vezes eu sinto que eu começo a semana, não, vou fazer, vou acontecer, e chega, daí eu faço e acontece 3 dias, dá 2 dias, parece que não vai mais dar pra fazer e acontecer, né? Então, é bem complicado isso de desligar, assim. Hoje eu tento controlar, mas ainda assim, principalmente se tem muito trabalho. Porque eu acho que é isso, é algo que se tu não tiver ali, e daí é mais um lugar que tu gasta energia, né? Porque tu precisa estar 100% te policiando para conseguir controlar esse lugar. Pelo menos para mim é isso. E daí é mais energia que eu gasto tentando controlar. Só que ao mesmo tempo que se eu largo, não, saber, eu não vou ficar tentando controlar isso aqui. Ó o burnout ali, ó, logo à frente, te esperando na esquina, sabe? Então, eu não sei, assim, é muito complicado, assim. E o quanto eu acho que ele é difícil de perceber porque ele não é físico. Pra mim, ele, sabe, se fosse um cansaço... Sim, é muito mais difícil perceber a exaustão mental do que a exaustão física. É algo que quando eu comecei a trabalhar, principalmente na parte como PJ, eu não entendia. Eu levei um tempão pra entender de, nossa, eu falava, eu tô cansada, mas não é sono.
E daí tu fica. E normalmente tu pensa, não, se eu tô cansada, eu tenho que ter sono, eu tenho que, né? E não é. O sono me cura. Tipo, eu É, dormi, tá tudo tá tudo certo. certo. E a exaustão mental da criatividade, ela não é assim que funciona. Não é assim. E o quanto ela demora pra, tipo, tá, passei, agora tô. Então, é algo que ela vem e tu não percebe. Aí ela te derruba, porque tu não percebeu ali os sinais acontecendo. E às vezes ela te derruba fisicamente. Também, também. E depois, pra tu voltar dela, também assim, olha, gasta um tempo aí pra voltar. Então, eu acho que é muito complicado esse lugar, assim, e eu ainda não sei lidar totalmente com ele. E eu acho que como tu cria conteúdo e tudo mais, é ainda, acho que mais difícil de... Porque querendo ou não, isso é algo que eu reparo, assim, comigo quando eu tô tentando buscar conteúdo pra mim, é o quanto o Instagram para algumas pessoas é lugar de sair, sabe? De... Como é que se fala? Sair da realidade, Ah, assim, tá. tá? Sim, uma fuga, Uma fuga. um Não, passatempo. mas tipo, pra mim, a gente olha o Instagram toda hora. Ai, é pra isso que a gente tá sempre olhando, assim. E daí, tu nunca desliga. Sim. Não, pra mim é bem difícil essa parte de... Que nem antigamente, quando eu trabalhava CLT, começava a trabalhar segunda-feira às 8 da manhã e tu parava de trabalhar na sexta-feira às 6 horas da tarde. E não tem isso. Sábado eu tô trabalhando, domingo eu tô trabalhando, daí às vezes, sei lá, quarta-feira, 8 da noite eu tô trabalhando, então não tem, não. A regra é que não há regras. Sim. Uhum. Então minha cabeça tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. E a diferença que eu vejo, por exemplo, se nem quando eu vou tirar uns dias de férias, assim, que daí eu já fiz tudo dos outros, e no momento que eu entro de férias, eu penso, agora eu vou fazer só o meu conteúdo. Mas aí você tá trabalhando. Mas eu tô trabalhando igual. Mas é diferente, porque daí eu não. Porque com o conteúdo dos outros eu me cobro muito mais. Porque. E exige mais, porque eu também eu tenho que pensar na empresa do outro, na marca do outro. O meu é o meu. Eu sei o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu quero. Então, eu exige menos esforço. A demanda é menor. Não que eu não vá. Sei lá, não que eu vou fazer de qualquer jeito, mas quando é pra mim é diferente. Sim, então, mais, não tem aquela leve, cobrança. Não tem a cobrança. Então eu vou lá, faço, fico super de boa, daí eu parei aqueles dias, daí eu volto pra fazer o dos outros, parece que eu já volto renovado. Que eu consegui dar aquela pausa e conseguir deixar fluir pra fazer o meu. É como se o meu me ajudasse a fazer o dos outros melhor também, às vezes. Pra mim isso não... Acho que não funciona. Porque eu cobro muito comigo mesma também. Então, eu não sei pegar leve comigo. Então, isso de, porque daí eu faço o meu e eu... Não. Acho que às vezes eu pego mais pesado comigo do que com os outros, assim. Então, acho que eu sou um pouco mais complicada, assim. E qual foi a última vez que tu percebeu que tu tava muito, muito cansado? final do ano. Que eu fiz um trabalho muito longo, muito demorado. E só que daí o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo fazendo esse trabalho, trabalhando sábado e domingo para entregar. E quando eu terminei, eu tinha ficado, tipo, eu não saí de casa, porque eu tava fazendo esse trabalho, trabalhando 10 horas por dia. Então, quando eu terminei ele, eu vou sair de casa, eu vou fazer, porque daí eu tava nessa aceleração. Quando a aceleração passou, mas assim, era quase como se eu estivesse doente. É assim. E daí é isso. Eu não medi, assim. Então, é algo que ainda não. Olha, acho que não sei se em algum momento eu vou estar. Equilibrei isso aqui. Porque é uma armadilha que eu caio com frequência, assim. Então. E pra ti? Não, pra mim essa parte da cobrança, assim, é muito desgraçada, né? Muito desgraçada pra eu conseguir não me cobrar de fazer as coisas. Porque é isso, por mais que eu tenha ali as coisas pra fazer, não tem ninguém em cima de mim ali. Tem. Tipo, não, eu que tô me cobrando. Não tem nada assim que seja vital, que precise, sabe? Claro, uma vez que outra tem ali, um post na data tal, mas fora isso, tudo
é administrável. Uhum. Não tem uma linha assim que tenha que cumprir. Na verdade, eu que estabeleci os meus prazos. E daí eu fico me cobrando desses prazos, e se eu não cumpro esses prazos, eu mesma fico. Tu mesma fica ali se culpando. Mas a última vez que eu me cobrei foi final do ano, não do ano passado, do ano retrasado, final de 2024, que eu acho que até falei no outro episódio, que eu tive um burnoutinho no final do ano, que a gente ia viajar, então eu estava completamente enlouquecida para fazer tudo ali naquele prazo, e me desgastei, fiz que nem tu, trabalhei final de semana, sem parada, né, e chegou na hora de viajar e eu fiquei doente. Daí a gente teve que cancelar a viagem, então não adiantou de nada aquele estresse todo. E nesse ano passado agora eu tentei fazer diferente, tentei não me estressar, pelo menos não fiquei doente já. É que eu acho que a gente acaba caindo muito fácil porque depende única e exclusivamente da gente. Uhum. De não cair nesse lugar, assim. Então, e daí se tu não tá 100% te policiando, olha, eu sei que se eu não ficar me policiando, eu vou cair. Uma hora vem. Não tem como, assim. Mas ao mesmo tempo, o se policiar também exige um nível de estar sempre alerta que também cansa. Então, às vezes tu tá na correria, então é um processo de não permitir chegar na correria. Mas às vezes acontece, daí não tem o que fazer. Mas eu acho que a gente pode falar de o quanto isso a gente acaba muito assim nesse lugar do por que cai tão fácil na exaustão, né? Porque vem com esse mito do trabalhar com o que gosta, de tem aquela frase, né? Ame o que você faz e vai parecer que nunca é trabalho, sabe? Tem uma coisa assim. Sim, sabe? E o quanto esse é um lugar muito perigoso. Uma que eu não gosto da frase de ame o que faz. Ame o seu trabalho. Pra mim, não ame o seu trabalho. Pra mim é uma coisa assim, eu não quero amar o meu trabalho. Por quê? Porque eu gosto do meu trabalho e pra mim é o suficiente. É uma linha estabelecida, tá? Eu não quero amar, eu quero amar várias coisas na minha vida. E não, uma delas não é meu trabalho. Meu trabalho eu gosto do meu trabalho. E pra mim é o suficiente, assim. Então, é que pra mim, se eu colocar pra mim que eu amo o meu trabalho, é um risco muito grande de eu passar dos limites. Muito fácil. Uhum. Então, hoje, eu já fui a pessoa... manter esse distanciamento. Eu já fui a pessoa de, não, eu tenho que amar o que eu faço, não sei o quê. Hoje eu prefiro não amar o que eu faço. O meu trabalho é só... Eu gosto do que eu faço, e isso é um privilégio, é legal. Mas é só o jeito de entrar dinheiro. E eu quero que ele fique lá. Em momento algum invada espaço na minha vida mais do que isso. Então, tipo, é um limite que eu determinei e daí eu coloquei ele lá. E pra mim o trabalho tá nesse lugar, assim. Mas eu já fui muito do amar o que faz e hoje eu prefiro não, pra mim ele já entra mais nesse lugar de amar o que faz. Porque, na verdade, era um hobby que virou trabalho. Uhum. Então, também tem essa linha que foi cruzada. Então, entendi. é que eu não posso dizer que eu não amo meu trabalho, porque eu amo meu trabalho, mas não exclui de ter a exaustão do meu trabalho. Mas se eu ia dizer, se eu for dizer que não, mas tipo, eu não consigo dizer que eu não amo. Eu amo meu trabalho, mas é que parece que é isso, tipo assim, não é porque tu ama uma coisa que ela não vai ter o lado negativo, não, tem não vai ter... Tem lado negativo, tem tudo mas eu amo. Pra mim foi algo que, sabe, bem pessoal, assim, eu precisei... Sim, manter esse limite. Manter esse limite, assim. Talvez em algum momento eu consiga... Não, quer saber, agora eu acho que eu... Ou talvez não. Talvez eu nunca vá dizer que é meu trabalho e tá tudo certo. Sim. Mas eu acho que o quanto, amando ou não o que faz, né? Porque gostar também já é o suficiente para tu cair nessa armadilha de... É o caminho mais rápido, é a via expressa para o burnout, eu acho. Que amar o que a gente faz, gostar do que a gente faz, é uma linha direta para o burnout, assim. E o quanto a gente tem que se cuidar muito mais, assim. E o quanto amar o que faz não anula que existe esforço, que existe cansaço ali, né? Que foi o que tu falou.
E a dificuldade também de colocar o limite, né? Porque eu não. É isso, eu tô sempre. Meu cérebro tá sempre 100% do tempo trabalhando. Eu tô sempre trabalhando. Hoje eu tento não estar 100% trabalhando assim, mas, mas se eu não cuidar, eu pô, vou muito fácil. Assim. Mas é porque nos últimos anos eu extrapolei muito os limites, assim. Então eu acho que existe extrapolar o limite, existe extrapolar muitos limites. Então eu precisei, acho que dar botar ré no carro, sabe? Voltar uns quilômetros. E E o que é o teu descansar? meu descansar é sair e ver pessoas. Ver meus amigos, ver. Pra mim, e assim, pelo menos um dia desligasse. Pelo menos um dia. Mas eu gosto de variar, assim. Eu sou uma pessoa que, às vezes, sair com as pessoas vai me energizar muito. E outras vezes, dar uma sumida é o que vai me energizar. Então, eu tô sempre indo um pouquinho em cada um desses lugares. Analisando o momento. Isso. E daí é onde eu. Tá, voltei, assim. Porque senão. Mas teu descansar é fazer alguma coisa. É fazer alguma coisa. Não é o descansar, ficar em casa sem fazer nada. Assim, não. Só se eu passei muito do limite. Se eu, sabe, não fui dosando, aí vai chegar algum momento que eu vou precisar sumir, sabe, entrar dentro da caverna e assim, eu não consigo nem ouvir um som que ele já é muito, sabe? Então, mas aí é porque eu extrapolei o limite de, sim, tu devia ter parado, sim. Tu devia ter descido 20 paradas atrás, sabe? E tu errou totalmente o caminho. E pra ti, como é que é pra se recuperar? O descansar, pra mim, é fazer alguma coisa também. Porque eu ficar que nem as pessoas às vezes, eu preciso ficar um dia inteiro em casa sem fazer nada. Nossa, eu vou me estressar se eu ficar um dia inteiro em casa sem fazer nada. Eu vou ficar mais cansada se eu ficar um dia inteiro em casa sem fazer nada do que se eu for, sei lá, vamos passear, vamos num lugar tal, vamos conhecer não sei o quê, vamos comer no restaurante YZ, vamos tomar um café, vamos no shopping, nem que fazer nada, assim, vamos no shopping, tomar um café e voltar para casa. Que pra mim isso é descansar. Esse eu tô descansar. Nunca, tipo, se fechar dentro da caverna. Não, porque se eu me fechar, eu vou querer fazer alguma coisa. Tá. Eu vou me fechar, eu vou ficar entediada de ficar em casa. Pra mim funciona eu ficar em casa quando eu tô com o cansaço físico. Tá. Daí sim, daí eu tenho que ficar deitada, vendo TV, alguma coisa assim. Mas se eu tô cansada só mental, é sair e fazer alguma coisa. Pra mim varia muito, assim, e tanto que eu tenho dificuldade de saber o que eu preciso. Então, às vezes, eu acho que não, eu preciso descansar, eu preciso pegar aqui e me fechar no casulo e recuperar minha energia. E daí, às vezes, isso não funciona, porque na verdade o que eu precisava era sair. Então, para mim ainda é difícil saber quando que eu preciso de cada um, é confuso. Porque às vezes se eu tô, digamos, se eu não tô exausta mentalmente e eu vou ficar, sei lá, o dia inteiro em casa, na minha cabeça parece que foi um dia perdido. Tá. Parece que eu podia ter aproveitado indo em algum lugar, fazendo alguma coisa, entendeu? Mas eu fiquei dentro de casa. Então, às vezes eu acabo, ou de duas uma, ou eu vou inventar alguma coisa dentro de casa para fazer, ou eu vou limpar alguma coisa, ou eu vou, sei lá, fazer uma limpa. Vou pintar uma parede. Eu vou pintar uma parede, vou fazer alguma coisa desse tipo. Porque se eu ficar em casa, não sair, não fazer nada, nossa, daí eu vou ficar de mau humor. Olha só. Eu não, às vezes eu literalmente preciso entrar dentro da caverna. Assim. Não, se eu fizer isso, tu me interna, porque daí não tenho, daí tem alguma coisa acontecendo. Nossa, tem vezes que tudo que eu preciso é sumir. Me dá. Hoje, tem literalmente assim, momentos que assim, ninguém vai me ver. Entendo que se eu sumir, galera, tá tudo bem. É porque eu precisava. Não, meu, ao contrário. Se eu sumir, chama a SAMU, porque tá mal. Tem alguma coisa acontecendo. Não tá normal isso aí, não. Então, acho que a gente pode falar de como perceber, né, que precisa dar essa pausa e
reconhecer os sinais da exaustão, né? Como que faz isso? Como que tu hoje acha que consegue, assim, vi aqui que preciso dar uma às pausa? vezes o William me avisa. É muito difícil, né? Dele me diz, tu tá muito irritada, tu tá muito, daí eu troco. Mas é difícil perceber. É difícil, né? Eu acho que uma coisa que me ajuda, né, e que eu acho que ajuda todo mundo é terapia. Porque é um dia da semana que tu precisa ir lá e pausar. Tu literalmente precisa pausar. Tu tem que ir ali, sentar e conversar com essa pessoa, refletir sobre as coisas e é obrigatório esse pausa. Então, a terapia, assim, pra mim, lá fora tudo, né, que traz de bom, tem esse negócio que é obrigado em um dia da semana, eu vou precisar por uma hora pausar. E pensar em tudo que, sei lá, da semana passada para essa mudou e tudo mais. Então, quanto esse lugar, para mim, é um lugar que ajuda. Sim, não, 100%. Não exclui de né, ir lá e cair na exaustão. Não é como se não fosse acontecer. Mas ajuda. Porque fora isso, para mim é muito difícil conseguir ver. Ó, Cristine, sabe? Então, Ter a essa terapia conversa. te ajuda a entender que tu tá cansada. Assim, favorece, é um ambiente que tipo, me ajuda mais do que se eu não fizesse. Tá. Quer dizer que vai me impedir de ir? Não, porque às vezes a gente tá no modo se segura, Berenice, que nós vamos bater, entendeu? Então, assim, quer dizer que eu não vou bater de cara no muro? Não quer dizer, não quer dizer. Mas é um quebra-mola, sabe? Tem que reduzir. Mas às vezes a gente não vê que ele tava ali e passa a 200 por hora por ele, entendeu? Então é mais ou menos essa minha relação. Porque pra mim é muito difícil ainda ver. Não, olha, Cristine, para um pouquinho aqui, tu vai com... Não, eu trabalho isso bastante na terapia também. Beijo, Bel. Que a gente fala muito da minha cobrança comigo mesma. E é muito isso, tipo, eu ter que entender qual é o limite, até quando eu posso me cobrar, até quando é exagero meu, a minha cobrança. Porque é aquela coisa, eu odeio quando tem aqueles negócios, quem é autônomo é o seu próprio chefe, é o sonho. É a pior bosta ser o seu próprio chefe. Porque tu tem que entregar, tu tem que te cobrar, tu tem que fazer tudo. Tu tem que fazer tudo. Ao mesmo tempo que é maravilhoso tu poder administrar teu tempo e ser um puta privilégio tu conseguir fazer tudo isso e decidir teus horários e fazer tua vida do jeito que tu quer, mas é um puta estresse também, é muito cansativo. Porque tudo tu tem que fazer. Eu juro que às vezes eu acordo, sim, acordei e meu pensamento é, nossa, eu queria tanto ter alguém para dizer o que eu tenho que fazer hoje. Porque não tem ninguém para te dizer, olha, tu tem que, teu trabalho com esse cliente está acabando, tu tem que estar pensando lá na frente, em atrás de cliente, e tu chegar no trabalho sem ser autônomo tu chegou, tu precisa fazer isso aqui hoje. Como autônomo tu tá? Então eu tenho que ver o financeiro, eu tenho que ver isso aqui, tu precisa estar abrindo e fechando 1000 caixinhas a todo tempo. Então, assim, muitas vezes eu só queria tanto alguém aqui pra dizer, olha, Cristine, faz isso e eu ia ir só mas ao mesmo tempo eu não chego a ter esse pensamento. Não? Eu tenho. Eu não chego a ter essa coisa assim de, queria, não. Tipo assim, às vezes é uma bosta, às vezes tem um monte de coisa pra fazer, mas tudo bem. São ossos que vêm junto, entendeu? Eu não chego a ter esse pensamento. Deus me livre ter alguém me dizer, não no caráter de um chefe, assim, sabe? Mas assim, se eu tivesse alguém pra me dizer a lista de tarefas, alguma coisa assim. Sabe? Vai que mais pra frente, sei lá, eu tenho um robôzinho. Cristine, hoje é dia de... Bem, o chat GPT formato robozinho, assim. Olá, Cristine. Hoje precisamos resolver isso. Que maravilha. Obrigada por me lembrar. Ele tem que ser eficiente. Ele tinha que fazer as coisas já pra ti também. Também, se ele quiser resolver. Você está de folga. Muito obrigada. Deixa que eu faço tudo pra você.
Ai, que alegria. Cristine, eu roubei seu emprego. Você está demitida. Não preciso mais de você. Não era tudo que você queria. Eu passei o seu MEI pra mim. Ninguém mais precisa de você. Se for. Então, se você anda cansada de criar, cansada de pensar, cansada até do que você ama fazer, você não está sozinho. Criatividade não é uma linha reta. Ela tem picos, pausas e silêncios. E tudo isso também faz parte do processo. Então vamos para o desalinhamento da semana. Qual o seu desalinhamento da semana? Ai, começa com o teu, que o meu é bem ridículo, porque eu não consegui pensar em nada. E daí assim, quer saber? Vou falar essa atrocidade aqui mesmo. Essa besteira, eu vou falar besteira. O meu eu vou indicar, deixa eu dar anotado aqui, senão eu ia me esquecer. É um perfil no Instagram de um criador de conteúdos, ele é britânico, se eu não me engano. É o Braxton Hogan. A gente vai botar. A edição põe aqui escrito pra vocês. E é muito legal o jeito que eu mandei pra Cris faz um tempinho, o jeito que ele edita os vídeos, o jeito que ele conta ali umas histórias, que é, na verdade ele conta histórias da vida dele, assim, o que tá acontecendo, e ele transforma num vídeo com stop motion, com colagens, é muito legal, muito legal. Se tu gosta de simplesmente aprecia uma boa edição de um vídeo ali, uma historinha, vale muito a pena. Muito bem feito. Que, ó, sério, sem mentira, eu acho que cada vídeo dele, acho que, sei lá, eu não sei quanto tempo quantas horas ele leva pra fazer aquilo, porque é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. E é muito bem feito, é muito legal, vale a pena seguir. Tá. O meu desalinhamento da semana, ele é só é só uma piração mesmo, porque eu essa semana não vi nada de, tipo, não consumi nada de muito interessante. Eu tava meio, eu quero só desligar um pouco. Então, mas eu dei gargalhadas sozinha com as crianças revoltadas dentro do Roblox. O que eu me diverti. Queremos injustiça, sabe? Sim. Então, assim, o meu divertimento da semana é para isso que eu pago a internet. Que era ver as crianças revoltadas dentro do Roblox com as placas e xingando o Felca. Então, esse é um desalinhamento, assim. Procurem no TikTok. Não, vale a pena. Ficar olhando lá. Aí eu acabei caindo no buraco do Brino. Uhum. E daí ele conversando com as crianças. Daí eu vou chamar o Ministério Público atrás de você. Tem uns vídeos que o pessoal fez, tipo, que é pra qual sua placa favorita. Daí você prefere a placa tal ou a placa tal? Mas pra mim, a minha preferida é queremos injustiça. A injustiça pra mim é a melhor. Não, e eu achei muito engraçado que as pessoas, tipo, os adultos que entravam pra, né, ver o que as crianças estavam fazendo lá, e as placas, era meio que obrigatório tu botar erro de português na placa. Tipo, alguma letra tu tinha que errar, porque todas as placas tinham um erro, era justiça com 2 S, ou então, o Felca escrito de modo errado, comparando o Felca com um ditador alemão, né, e escrito errado. Então, toda vez que eles escreviam, vou botar uma placa aqui também, tu tinha que botar uma letra errada. Então, pra mim, foi a pérola da internet, o entretenimento, ver a treta do Roblox. Então, acho que a gente pode encerrar. Esse foi o Desalinha. Aqui, alinhar tudo nem sempre é o objetivo. Antes de ir, segue o podcast no Spotify, no YouTube, deixa o likezinho. Deixa um comentário também que a gente vai ficar muito feliz. Pode ser um coraçãozinho, não precisa escrever nada. Um coraçãozinho já nos deixa feliz. E conta pra gente o que vocês acharam do episódio e como é que vocês lidam com a exaustão, se ainda é pra vocês também um assunto não resolvido, algo que vocês estão ainda aprendendo a lidar. E até o próximo episódio.